Muito bem, chegamos para mais um encontro dentro do curso Como Escrever um Livro. E hoje o nosso assunto é um assunto que no mínimo vai salvar você em um bocado de momento onde você pode estar atravessando alguma espécie de bloqueio mental. Nós estamos chegando, portanto, ao último vídeo do módulo de roteiro, né, onde nós falamos sobre dicas que vão te ajudar no roteiro de maneira geral. Daqui para frente, os próximos módulos serão mais específicos. Nós vamos falar sobre redação, nós vamos falar sobre o personagem, cenários. Vai ser uma viagem fantástica. E hoje, para finalizar, eu quero começar dizendo para você que eu estou muito contente, muito orgulhoso mesmo com a repercussão de todos. Nós temos aí diversos alunos já com livros escritos. Olha que coisa fantástica, né? No final do curso eu vou até criar aqui, você manda para mim, para o meu e-mail, né? Eu vou deixar aqui uma forma para você me mandar a apresentação do seu livro, se já estiver pronto ou quando estiver pronto, para que eu possa colocar aqui no final do curso para inspirar os novos alunos, tá bom? Então eu estou muito orgulhoso de você que está avançando comigo, que está seguindo aí passo a passo. Estou tentando de tudo aqui para te levar pela mão. Essa é a ideia, tá? Esse curso é voltado para você que sempre teve a ideia de escrever, mas não tinha conseguido ainda ir até o final, né? Então, como muita gente já está indo até o final, estou gostando de ver, estou muito orgulhoso de você, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar nesse encontro sobre bloqueio mental. Tá? Quem que nunca passou por isso, né? Não apenas em literatura, mas na vida, né? Aquele momento que trava. Aquele momento em que você olha assim e fala, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Né? Saiba você primeiro que esse não é o tipo de coisa, é o tipo de situação pela qual passa só o aspirante ou o principiante, não. Todo mundo passa isso, tá? Todos. Inclusive escritores de alta patente, escritores já graduados enfim, de todas as formas, todos passam por algum momento de bloqueio mental. Então o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos entender, né? Vamos entender o que é esse bloqueio mental para ver uma forma de contorná-lo. E uma forma de contorná-lo muito eficaz é você entender, primeiro, que nem tudo dá para ser traduzido para letra. Tem sentimento que é muito difícil traduzir para letra, para frase escrita. Porque olha só, a nossa comunicação, a nossa comunicação não verbal, ela representa muito pouco na comunicação toda. Isso é, a letra, a palavra, ela representa apenas de 3 a 7% da mensagem que você quer comunicar. Por que isso? Se eu estiver falando com você aqui uma frase, olha só, se eu falar para você assim, um exemplo. Hoje o dia está tranquilo. Ou hoje o dia está agitado. Veja essa frase. Vamos usar esse segundo. Hoje o dia está agitado. Ora, você está pegando essa frase de mim como se eu estivesse escrevendo. É isso que o leitor vê. Hoje o dia está animado. Ou o dia está agitado. Agora veja se você tivesse a comunicação completa. Nossa, hoje o dia está agitado. Percebe que há uma diferença de comunicação? Há uma diferença na frase? Por quê? Porque agora, além da palavra, você também tem o meu gesto, a minha expressão, a minha composição física para somar a palavra e aí dar um contexto da frase, dar outro contexto na frase. Então a gente tem que tomar cuidado para não se cobrar demais, porque afinal de contas, texto é texto, né? A pessoa está lendo ali, você se esforça, faz de tudo para poder transmitir para o papel uma expressão não verbal, mas enfim, é uma missão bastante difícil, então nem tudo dá para ser transmitido. Então aceite isso com tranquilidade, faz parte do nosso trabalho, nem tudo dá para transmitir através da palavra. Faça de boa fé, faça o melhor, faça o possível e o impossível como autor, e acredite, isso não fará falta. Isso não fará falta porque o leitor, ainda que ele não consiga ter a sua comunicação integral, ele vai conseguir pegar a tua mensagem. Tá bom? A segunda forma de bloqueio é a timidez. Mas aqui a timidez ela tem uma curiosidade, ela não é bem uma timidez, é mais uma espécie de medo da crítica
do que de timidez. Eu presenciei vários casos onde a pessoa se julgava tímida, mas não é que ela era tímida, é que ela tinha medo da crítica. Olha, vamos entender uma coisa, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Não dá para fazer um livro para todas as idades, para todos os públicos, não. Você está fazendo um livro para uma determinada categoria, para um grupo de pessoas. Se é um livro juvenil, você vai atingir um público juvenil. Se é um livro uma história mais adulta, ainda assim você não vai pegar todo o público adulto, você vai pegar uma fatia desse público que tem relação com o tema que você está falando. Então vamos tranquilo nisso também, não vamos lidar com medo da crítica, não. Olha só, a crítica é uma coisa boa. Quando você recebe uma crítica, ela pode vir de duas formas. Primeiro, de alguém que de fato faz parte do seu público e que está ali te oferecendo algo para enriquecer o teu trabalho, e aqui é uma grande bênção, porque afinal de contas você está ganhando algo, né, quando você recebe uma crítica. E a segunda é quando alguém critica você e ela não faz parte do seu grupo, não faz parte da sua comunidade, desse público que interessa-se no seu assunto, né, que é interessado no seu assunto. Inclusive na internet tem nome, isso aí chama hater, né? Hater é aquela pessoa que vai nos vídeos na internet e coloca crítica, dá pancada, a pessoa não tem nada a ver com o assunto, ela não usa aquilo que você está mostrando, ela não entende que você gasta o seu tempo para ir lá gravar um vídeo, você deixa de fazer outra coisa para compartilhar uma informação de forma gratuita, muitas vezes gratuita, e essa pessoa vai lá e te bombardeia. Mas tudo bem. Eu vou dizer por mim, tá? Como que eu encaro isso? Eu encaro isso como poder. Ora, tente imaginar você é escritora, tente imaginar você com poder de onisciência, poder entrar na mente das pessoas e saber o que elas estão pensando. Ora, quando alguém te oferece uma crítica, ela está abrindo uma janela na mente dela para você entrar. Não é fantástico isso? Isso é poderoso. A pessoa vai lá e fala, esse vídeo tá uma porcaria, esse livro tá ruim, não sei o que. Enfim, olha só, ela tá te dando a oportunidade de entrar na mente dela e ver com os olhos dela. Pode ser que ela esteja vendo isso mesmo, viu? Só para você saber, muito possivelmente 50% das críticas que você recebe estão corretas. Assim como para você, como para todo mundo. Então, por que não, né? É um número bastante alto. De cada 10 críticas que você receber, possivelmente 5 estão corretas. Então, vale a pena você avaliar, investigar e saber no que você pode melhorar, né? Antigamente eu tinha um hábito ruim. Quando eu comecei na internet, eu criava um conteúdo com o maior carinho, ficava às vezes, levava uma semana para editar um vídeo, e aí colocava na internet, já vinha um lá e ficou uma porcaria. Aí eu ia lá e apagava o comentário da pessoa, né? Eu bloqueava. Perdão, bloqueava, era terrível, não tinha noção, né? Hoje não, hoje o pessoal chega criticando um produto, um vídeo, um material que eu compartilho, eu logo vou agradecendo, olha, muito obrigado, a pessoa me deu uma abertura, ela abriu a mente dela para eu entrar lá dentro e saber o que ela está vendo. E na maioria das vezes, muitas vezes, aliás, essa crítica tem fundamento. E aí eu olho para mim mesmo e falo, poxa, é verdade, olha só, eu preciso melhorar nisso, né? Coisa que eu não teria sacado se não fosse a crítica. Então vale a pena você investir na crítica. Tá? Então, mais especificamente sobre o bloqueio mental, nós temos, portanto, até o momento, duas situações que devem ser trabalhadas. A primeira é entender e aceitar numa boa que nem tudo pode ser transmitido para a palavra, tá? Porque falta para você, ou falta no livro, a comunicação não verbal, a comunicação não pela palavra, a não ser que seja um livro de ilustração, isso aí ajuda também, colocar fotos, né, no livro, mas não acredito que seja o nosso caso aqui. E também é diferente da televisão, né? A televisão está mostrando a pessoa, está mostrando o teu personagem, as pessoas estão vendo a reação dele. Às vezes uma suspirada que ele dá, acontece alguma coisa e teu personagem faz assim, nossa, isso aqui quer dizer muito, né? Aconteceu algo inesperado, ele vai lá. Ou se você lembra no Prison Break, se você assistiu a série Prison Break, uma das características do Michael Scofield, que era o protagonista, né? O irmão mais novo estava tentando salvar o outro irmão da cadeia. Toda vez que acontecia uma coisa ruim, ele fazia assim, ó. Cara, isso aqui tem uma potência de expressão ferrada. Porque olha só, como é que você vai escrever isso, né?
O pessoal, pô, aconteceu um puta de um problema, deu tudo errado. Ele fazia assim, ó. Então, veja, levar isso para a palavra não é uma tarefa fácil, não. Tá? Então, fica tranquilo. Quem sabe até se seu livro vai virar um filme, né? Aí o diretor com certeza vai pôr a comunicação não verbal nele lá. Por hora, vamos relaxar, que tá tranquilo. E a segunda é a timidez, que na verdade é um medo camuflado de crítica. Então, fica tranquilo que nós vamos usar uma ideia agora, né? Uma inspiração que eu tive aqui na professora, vou pegar o nome dela aqui certinho. Tem uma professora genial brasileira, chama Noeli Landarin. Ela é graduada em letras, em inglês e português, e pós-graduada em literatura brasileira. E ela nos ensina uma boa sacada para elaborar o primeiro parágrafo. Ela tem essa ideia. Uma boa redação, um bom livro, uma boa história, ele depende muito do primeiro parágrafo. Então ela dá algumas sacadas, eu vou compartilhar com você agora. Por quê? Porque na verdade você não precisa ter o texto todo do seu livro, mas a partir do momento que você tem um parágrafo bom, nossa, aí você se anime, aí vai. Tá? Aí não para mais. Tá? Então vou dar algumas ideias para você que ela compartilhou com a gente. Né? Ela diz o seguinte: feito o parágrafo-chave, as ideias fluem com mais facilidade, já que definimos o ponto de vista em que a trama poderá se desenvolver. Evite apenas os lugares comuns, como atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, o mundo de hoje, a cada dia que passa, no mundo em que vivemos, na atualidade, etc. Nossa, aquela é genial, né? Esse tipo de expressão não é que é corriqueiro demais para você que quer escrever um bom livro. Tá? Provavelmente você vai acabar usando um desses em algum momento, vai acabar escapando. Mas com certeza na hora que você vier revisando, você vai encontrar formas mais criativas de usar isso, de inovar, para poder substituir essas coisas comuns, lugares comuns. Porque comum por comum tem 1 milhão de livros aí, e não acredito que é o seu caso. Você quer fazer um livro bacana, um livro que te dê satisfação, um livro que até que faça muito sucesso aí. Tá bom? Então, para dar uma clareada nisso, vamos ver um exemplo aqui de parágrafo iniciado com introdução. Isso é, um parágrafo que se explica logo que se inicia. Então vamos pegar essa base aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que o seu roteiro está falando sobre crianças abandonadas. Então vamos tomar como base a narrativa interativa. Isso é, o narrador que fala com o leitor. Então vamos imaginar o exemplo. Abre aspas. Você já parou para pensar na tristeza de uma criança faminta? Ela mastiga as migalhas de pão duro encontradas nas latas de lixo, sem entender por que não há o momento do almoço e do jantar como ocorre com as outras crianças. Nossa, isso aqui é de uma reflexão ferrada. Assim, a pessoa lê isso aqui e já se sente dentro do texto. Né? Então, conforme a professora Noeli aqui, a sacada é a seguinte. Começa uma frase com uma introdução de interação. Então, quer dizer, tu pode começar a escrever o teu livro interagindo já com o leitor de cara. Isso é poderosíssimo, né? Você pode observar que o início do parágrafo traz uma introdução em forma de pergunta, é uma indagação. O escritor questiona o virtual leitor sobre o problema, tentando levá-lo a um ato de reflexão. Percebe? Então, quando você coloca ali uma espécie de pergunta ou uma indagação, você já interage com o seu leitor. Isso dá uma animada legal pra caramba no leitor e no autor. Agora vamos ver um exemplo da mesma temática, olha só, a mesma ideia, só que sem introdução, levando agora a uma reflexão ainda mais rápida, mais imediata e de mais impacto. Vamos ver, abre aspas. Vasculham as latas de lixo como se estivessem procurando diamantes perdidos. Um pedaço de pão duro, uma fruta podre, um doce estragado. Tudo serve para aquele menino que não tem nada para colocar no ansioso estômago. Fecha aspas. Bacana, né? Genial essa ideia. Então, no caso desse texto, o escritor entra diretamente no tema que ele vai desenvolver, sem rodeio introdutório, fazendo com que ocorra um engajamento praticamente imediato ali no leitor. Vejamos ainda uma outra forma fantástica de começar um texto. Vamos lá. Isso aqui vai aguçar a sua criatividade.
E não é apenas no parágrafo-chave não, viu? Ao longo de todo o seu texto, em todos os diálogos. Tá? Vamos imaginar que em alguns momentos você pode utilizar, tá ali com bloqueio, de repente você pega uma ideia, caramba, não sei para onde eu vou. Ué, pega um provérbio, né? Pega uma frase, alguma coisa aí famosa e incorpora no texto. Quer um exemplo? Vamos imaginar que a sua história, o teu roteiro fala sobre mídia e tecnologia. Então, olha só que bacana. Incorporando um advérbio. O corriqueiro adágio de que pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia. Ignorar os avanços tecnológicos e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível. Bacana, né? Olha que coisa bacana. Então, qual é o provérbio aqui? Pior cego é aquele que não quer ver. E você incorpora ele, né? Olha lá, o corriqueiro adágio. Você já está criticando ou, né, adjetivando o provérbio. Então, o corriqueiro adágio de que pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia. Ignorar os avanços tecnológicos, supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais, é simplesmente impossível. Bacana, né? Olha só, isso dá uma espécie de soltar o freio de mão no teu texto. Então, sempre que você usar esse recurso, não escreve só o provérbio, tá? Faça um comentário sobre ele, para quebrar a ideia de lugar comum, tá? Porque muita gente faz isso, mas trata isso também como uma ideia de lugar comum. Então, no exemplo que a autora oferece aqui, ele diz o quê? Corriqueiro adágio. Então, quer dizer, já está começando a dar uma alfinetada ali no próprio provérbio. Bom, um outro exemplo. Vamos imaginar que você está descrevendo um fato de uma maneira cinematográfica sobre violência urbana. Então, você pode colocar ao estilo do cinema. Olha só. Vamos imaginar, abre aspas, madrugada de 11 de julho. Brooklyn, bairro paulistano de classe média. Choperia Estilos, um bar da moda frequentado por jovens bem-nascidos. Um assalto, 5 ladrões, todos truculentos. 2 pessoas mortas. Adriana Cravasso, 22 anos. Renato Torres, 25. Ela, estudante. Ele, dentista. Nossa! Fala sério, arrepia, né? Bacana isso. Isso é uma forma cinematográfica de usar o parágrafo-chave. Né? Então, o parágrafo aqui é desenvolvido por flashes, como se eles vão dando agilidade no texto. Né? Essa é a grande sacada. E, por fim, eu quero voltar para a minha própria ideia aqui para poder compartilhar com você o seguinte. O bloqueio mental, na maioria das vezes, tem muita relação com a ociosidade. Não que a ociosidade não seja boa para você pensar, fluir, deixar a cabeça avançar em cima das ideias. Mas alimente o seu cérebro. Nada é novo. Tá? Se pegar desde a história de Platão, da mitologia, enfim, se pegar tudo ali, você vai perceber que tudo já existe. Tudo que você faz é pegar. Né? Você pega a ideia. Tá ali já, tá no universo. Você vai lá e pega. E para você pegar, você tem que estar no estado de ociosidade. Mas alimente o teu cérebro. Como você faz isso? Leia. Leia e leia muito. Se você não gosta de ler, por que você acha que as pessoas vão querer ler o seu livro? Né? Olha só, as pessoas sentem. Esse livro foi escrito por alguém que não gosta de ler. Que isso? A pessoa sente na hora. Deixa eu pegar um livro para te mostrar aqui. Espera um pouquinho. Certamente você deve conhecer esse livro aqui. Né? A Menina que Roubava Livros. Olha que coisa incrível, né? Deixa eu ler para você aqui uma frase, um parágrafo para você ter uma ideia. Esse livro é um livro baseado em fatos reais. Aconteceu mesmo essa história aqui. E a curiosidade é o seguinte. Embora seja um livro baseado em fatos reais, é um livro extremamente poético. Né? O autor ele não escreveu, né? O Marcos Suzak ele não escreveu só uma narrativa de um fato. Ele poetizou a narrativa. Vou dar um exemplo para você. Olha só. Logo no primeiro, Primeiro capítulo onde ela está falando sobre o irmão.
Primeiro aparece uma coisa branca, do tipo ofuscante. É muito provável que alguns de vocês achem que o branco não é realmente uma cor. E todo esse tipo batido de absurdo. Bem, estou aqui para lhe dizer que é. O branco é, sem dúvida, uma cor. E pessoalmente acho que você não vai querer discutir comigo. Sim, era branco. Era como se o globo inteiro estivesse vestido de neve. Como se houvesse enfiado aquilo do jeito que se enfia um suéter. Junto à linha de trem, as pegadas afundavam até as canelas. As árvores usavam cobertores de gelo. Ah, isso aqui é genial. Como você poderia supor, alguém tinha morrido. Não podiam simplesmente deixá-lo ali no chão. De momento, não era um problema tão grande. Mas logo a linha seria desobstruída mais adiante e o trem precisaria seguir viagem. Havia 2 guardas. Havia uma mãe com a sua filha. Um cadáver. A mãe, a menina e o cadáver continuavam obstinados e calados. Percebe como ele usou aqui a mesma técnica do Flash? A técnica de cenas rápidas, né? Olha aqui. Haviam 2 guardas. Havia uma mãe com a sua filha, com a sua filha. Um cadáver. A mãe, a menina e o cadáver continuavam obstinados e calados. Isso aqui é genial, tá? Porque, olha só, ele usou essa técnica, né, do Flash e também usou o adjetivo para poder classificar a cena que outrora é uma cena real. O que é? As árvores usavam cobertores de gelo. Você poderia simplesmente dizer assim, a árvore estava coberta de neve. Mas olha que coisa, o que é poetizar? As árvores usavam cobertores de gelo. Então, veja, esse tipo de coisa que você vai aplicar na sua história, a não ser que você já tenha nascido com uma criatividade muito aguçada, é muito difícil você tirar isso do nada. Tá? Não agora, pelo menos no início da tua carreira. Então o que você faz? Você lê. Leia muito. Né? Porque aí quando você lê, você se inspira. Não pensa assim, eu estou lendo, eu vou acabar copiando. Não é isso, imagina, ninguém consegue nem copiar. Tá? Por quê? Porque você tem a sua forma de escrever. E outra, essa coisa de copiar, de plágio, para mim isso é uma palhaçada. Tá? Isso é uma babaquice, porque olha só, vou dar um exemplo. Eu conheci há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, o material do Dr. Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista que praticamente lançou aqui no Brasil, nessa época contemporânea aqui, digamos assim, ele firmou a autoajuda aqui no Brasil, tá? O material sobre autoajuda, nestas décadas pelo menos. Através do livro dele, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Era um livro que, inclusive, ele falava de coisas que tinham sido escritas há 200 anos atrás. Já foram novas, digamos assim, em algum momento. E ele foi lá e reescreveu. Ora, tinha gente que já estava estudando Napoleon Hill, Andrew Carnegie, Dale Carnegie, pessoas que inspiraram ele, Ogmandino, que inspiraram o próprio Laí Ribeiro. As pessoas liam essas obras e não entendiam. Quando Laí Ribeiro veio e explicou, nossa, aí agora uma legião de pessoas entendeu. Poxa, eu estudo isso aí há 20 anos e eu nunca tinha entendido, agora eu entendi. Por quê? Porque o autor colocou ali a tua forma de comunicação, a forma particular dele de comunicação. Então, quando você aprende algo, se você pegar essa aula, você aprendeu aqui, você está aprendendo algumas ideias sobre bloqueio. Se você parar agora, ligar o teu celular e gravar um vídeo explicando este mesmo conteúdo, possivelmente pessoas que não me entenderam vão ver você falando e vão falar, pô, agora eu entendi. O Hélio vivia falando disso, eu nunca entendi. Agora eu entendi. Né? Então, não existe negócio de plágio. Isso é babaquice de fracassado. Quando a pessoa fala, plagiou meu material, plagiou meu livro, plagiou minha ideia, que isso é babaquice. Da onde que ele tirou então? Ele criou do zero? Imagina, traz para mim uma história que alguém criou do zero. Ninguém. Sempre há uma inspiração. Nada é novo, tá? Tudo se transforma. Nada nasce novo, tudo se renova. Bom? Então, vai tranquilo com isso. Lê muito.
Olha só, isso aqui é que nem filosofia, né? Escrever um livro não é o tipo de coisa que você vem acelerado. Eu sei que a gente vem da vida, né? Às vezes a pessoa quer escrever um livro para ganhar dinheiro e já vem na pilha, né? Pá, vamos escrever rápido, correndo. Não funciona assim, tá? Não na literatura. Pode funcionar para outras áreas. Se você quer virar um vendedor pitbull, alguma coisa assim, aí tudo bem. Funciona bem você entrar na adrenalina. Aqui não, aqui você tem que viajar na maionese, que é a hora de você relaxar, deixar a tua mente fluir, saber investir na ociosidade, saber investir na sua própria cultura, ler muito, escrever muito e revisar muito. Pensa que hoje a pessoa escreve um livro e depois de um mês está publicado já. Eu sou do tempo ainda que você escrevia um livro, tinha que mandar para a editora ficava 6 meses para te dar a resposta e ia ler o seu livro. E se ela fosse ler o seu livro, ela levava mais 6 meses para avaliar. Depois de um ano, você recebia a resposta. Não, o seu livro não é o livro que nós vamos investir. Então veja, por que isso? Porque tem que ter maturação, tem que ter maturidade no livro. Então muitas vezes a própria editora ela faz o quê? Ela segura o teu livro 6 meses, as editoras clássicas, tá? Não estou falando da editora por demanda, tal. Não que isso não exista, não seja bom, não é isso, não estou criticando. Eu estou te mostrando como era e como é, né? Os livros de verdade, que eram via editora, eles faziam o quê? As editoras seguram o livro 6 meses, dá uma folheada, digamos assim, ou depois de mais 6 meses eles dão aquela folheada, eles devolvem para o autor o livro dizendo, olha, precisa revisar tal ponto, tal ponto, tal ponto. Por que eles mandam de volta para o autor? Porque eles sabem que o próprio autor, em vez deles mesmo cortarem, né? Eles querem cortar umas partes do livro, mas em vez deles cortar, eles mandam de volta para o autor, porque o próprio autor amadureceu. Então o próprio autor vai cortar um monte de folha. A maioria das editoras pediam um livro no mínimo com 280, 300 páginas. Sabe para quê? Para tirar 150. Quer dizer, de cara saiba, metade do seu livro vai para o lixo. E por que esperar a editora fazer isso se você mesmo está aprendendo aqui como fazê-lo? Tá? Por que não já mandar um livro para a editora matador? Um livro daquele tipo que chega lá, nossa, no final desse curso eu vou mostrar para você como que apresenta um livro para a editora de maneira impossível eles recusarem o seu livro. Tá? Eu vou te mostrar exatamente como mandar um resumo. Você não manda o livro, tá? Já vou te adiantar já. Você não manda o livro para a editora, você manda um resumo. E aí eu vou te explicar exatamente como montar esse resumo. É matador. Bom, então eu quero finalizar com você esse módulo, dizendo para você que, mais uma vez, que eu estou muito orgulhoso de você. Eu sei que você está aplicando tudo que você está aprendendo aqui. Com relação ao bloqueio mental, viaje mais, tá? Na sua mente. Observe mais. Poxa, eu tenho uma janela aqui, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu fico na minha janela aqui, a minha casa lá. Tem uma praça, umas árvores lindas lá na frente, né? Tem umas árvores lindas aqui no fundo. Direto encontra aqui aquele João de Barro, né? O João de Barro, ele aparece aqui na janela direto fazendo, cantando. E aí eu olho, né? Eu paro e olho pro João de Barro e falo, o que ele tá sentindo, né? O que ele tá pensando? Será que ele tá chamando, né, a fêmea? Será que ele tá chamando os amigos? Enfim, olha que coisa simples. Pô, o galho da árvore caiu. Pensa nisso. Observe, fica atento no que está acontecendo à sua volta. Tudo é história. Está tudo aí na sua frente. Você tem um material riquíssimo na sua vida. Você para olhar para a tua própria vida. Olha para a tua mesa. Olha para você, para o teu sentimento. Tem muita coisa que você pode aproveitar. Muita coisa que pode ser usada. Tá bom? Então agora nós vamos lá para o último capítulo do seu livro. Eu estava ansioso para chegar aqui. Isso é uma vitória extraordinária. Se você seguiu comigo direitinho, nós fizemos seu livro em 10 capítulos, deve estar com 2 ou 3 parágrafos cada capítulo, ótimo, você foi até o final. Então vamos lá para o último capítulo do seu livro, que eu estou muito ansioso mesmo, para que você possa olhar para aquilo e falar, nossa, meu livro, está pronto. Depois a gente vai voltar revisando, mas está pronto, ok? Então te vejo já já.